Aqui em casa nós temos esse pergolado, que é a nossa garagem. Ele é todo feito de madeira e tem uma cobertura de vidro. E para quem já teve essa experiência sabe que tem alguns problemas em ter essa cobertura de vidro. Primeiro, a sujeira que acumula e fica totalmente aparente. Segundo, esses bichinhos que insistem em ficar aqui no vidro tentando sair de alguma forma. E são várias espécies juntas. Tem mosca, tem abelha, tem zango, tem mariposa, tudo quanto é coisa que voa tá aí. E terceiro, que o nosso carro fica aqui. E ele ficar exposto ao sol durante muito tempo já não é bom, né? E dizem que o vidro faz um efeito lupa e que daí o sol fica pior ainda. Eu não sei. Então, por garantia, a gente decidiu cobrir tudo com tela. E se você quiser aprender como fazer, continua assistindo o vídeo. E nós já vamos começar tirando as medidas de cada um desses retângulos que formam o pergolado. Cada pergolado é de um tamanho diferente, mas basicamente é composto por esses retângulos, que têm diferentes medidas. E sim, você tem que medir cada um dos 4 lados, porque nunca tá exato com medidas perfeitas. Então, mede tudo e cada uma dessas medidas, tanto da largura quanto do comprimento desses retângulos, você vai tirar meio centímetro, que é para poder ter uma folga na hora de encaixar as molduras que a gente vai fazer. E essas medidas que você chegar, você vai anotar num caderninho certinho com o desenho, identificando cada retângulo e cada lado como frente, trás, esquerda, direita, para não se perder. E é com essas medidas que você vai identificar a quantidade de madeira que vai precisar comprar. Então você vai somar todas essas medidas e vai chegar num número que vai ser a quantidade de metros lineares de madeira. Aí, como eu falei, cada pergolado vai ser de um tamanho diferente e vai precisar de uma quantidade diferente. Aqui, por exemplo, o nosso pergolado tem mais ou menos 5 por 6 e a gente comprou 76 metros lineares. Aí é importante você lembrar aí de acrescentar uns 15% no total que você chegou para ter uma sobra aí, porque sempre tem perda nesses cortes. Com essas peças em mãos, você vai precisar cortar nessas medidas que você anotou, sempre no ângulo de 45 graus. Isso para que depois a gente consiga construir cada uma das molduras e ficar com acabamento bonito. A madeira que a gente está usando aqui é de cambará, que é própria para ambiente externo, tem outras também, e elas medem 4 por 2, que eu acredito que seja um tamanho ideal para essa situação. Com essas peças cortadas, você vai identificar cada uma delas para não se perder depois. Então pega o seu caderninho e cada uma daquelas molduras ali, a gente identificou com uma letra. Então A, B, C, D e assim foi de acordo com o desenho. E cada um dos lados a gente colocou a letra da moldura, mas se ela fica na frente, na esquerda, na direita, atrás. Então ali, por exemplo, ó, AE, BF, CT e assim por diante. Aí então você vai montar essas molduras unindo cada um desses lados que você separou certinho. Você posiciona, alinha com o esquadro para deixar retinho, o mais reto possível, passa cola nesses cortes de 45 graus que você fez e fixa. Aqui nós usamos a pinadeira para ficar mais prático, como é um volume muito grande, a gente tem a pinadeira, vamos facilitar, né? Mas você pode usar prego, parafuso, o que tiver por aí, que o resultado vai ficar igual. E segue fazendo esse mesmo processo em cada uma das molduras, uma por uma, seguindo o seu desenho aí do caderno para não ter erro. Com esse tanto de molduras prontas, nós vamos personalizar. E você escolhe o jeito que você vai personalizar, porque depende muito do acabamento do seu pergolado, o acabamento que você quer e tudo mais. Aqui, o acabamento do nosso pergolado já foi feito com Cetol Deck na cor embuia. Então, a gente seguiu com o mesmo produto e a mesma cor para personalizar essas molduras. E assim a gente fez moldura por moldura e nós precisamos dar 2 demãos. E agora chegou a hora da tela. Mas antes, deixa eu explicar o que é essa tela. Se chama tela Sombrite. É uma tela com a função de criar sombra. E aí essa tela tem várias cores, tamanhos, tem com acabamento, sem acabamento, impermeável ou não e vários outros detalhes. Mas aqui, no nosso caso, a gente escolheu essa tela aqui na cor areia, que é a que melhor vai funcionar aqui para o nosso espaço em relação à cor, à claridade e tudo mais, porque envolve um ambiente próximo ali também. Essa não
não tem acabamento nas bordas, porque a gente vai fazer um acabamento ali por dentro da moldura, então não vai ficar aparente, e ela não é impermeável. Isso porque a gente já tem uma cobertura de vidro no pergolado, então ela vai servir só com uma função sombra mesmo. Tá, e para que serve essa tela? Como que funciona? Bom, como eu falei, é uma tela que tem a função sombra, então ela é própria mesmo para ficar no ambiente externo. Eu sei que vão surgir várias dúvidas, talvez eu não consiga responder todas, mas aqui na descrição do vídeo também vai ter o link do produto, caso você queira entrar, se informar um pouco mais, e você vai ver que esse link que eu vou colocar aqui tem uma medida específica, que foi a medida que a gente comprou, mas tem várias outras medidas, como eu falei, tem outras cores, com acabamento, sem, enfim, daí você escolhe. Mas como eu tava falando, ela é uma tela própria para ficar na área externa, então ela é resistente aos intempéries, pode chover, pegar sol, sem problema nenhum. A única coisa é que essa, né, que a gente comprou, ela não é impermeável, então se você deixar na chuva, sem cobertura, vai passar água através dela, mas ela pode ficar na chuva, sem problema, ela pode molhar. Só não vai barrar a água. É um pouco complexo, mas é isso. Então pensa assim, ela tem a função sombra, mas também tem esse mesmo modelo que é impermeável. Certo? Então a gente cortou essa tela Sombrite de acordo com o tamanho de cada uma das molduras, sempre deixando uma sobra para cada um dos lados, né? Pra gente conseguir fazer um acabamento legal depois. E vamos fixar essas telas na moldura usando um grampeador de tapeceiro. Aí é só você posicionar a tela ali por trás da moldura, né? Lembrando que o lado bonito da sua moldura vai ser o que vai ficar aparente lá na parte de baixo, e o outro lado é o que você vai fazer essa fixação com grampos, que vai ficar escondido para cima do pergolado. Então escolhe esse lado aí, é aí que você vai apoiar a sua tela, vê certinho se tá sobrando a mesma quantidade para todos os lados, ajusta de um lado e do outro e vai começar essa fixação dos grampos, primeiro fazendo uma cruz de um lado, o lado oposto, o outro e o outro, e depois formando um X, fazendo os cantos, um canto, lado oposto do canto e depois os outros dois. Isso é para você ter certeza de que ela vai ficar bem tensionada e bem certinha no lugar. Com tudo isso fixo, aí sim você vai então fazendo o restante do que sobrou aí do meio com os outros grampos. Lembrando que esse espaçamento entre um grampo e outro é muito relativo, não precisa ser exato, você vai fazendo aí de 10 em 10, de 5 em 5, enfim, como você quiser. Não dá para deixar muito espaçado, porque senão não vai prender, e também não precisa ficar muito juntinho, porque não tem necessidade, vai ser só um desperdício de grampos. Ali um espaço de 10 centímetros mais ou menos entre um grampo e outro, acho que já é bom. Depois que você fez essa fixação da tela na moldura, para ter uma garantia a mais, já que essa tela vai ficar bem tensionada, a gente vai dobrar essa sobra da tela por cima do grampo e grampear novamente. Então é como se estivesse fazendo uma bainha aí na tela. Para quem sabe o que é costura, sabe o que é bainha. E aí vai fazer então de novo esse grampeamento da tela ao redor dela por inteiro. Aí pode ter um espaçamento maior entre o grampo e outro, não precisa mais ser 10, pode ser 15 em 15, 20, tá mais ou menos por aí, porque é mais para fazer esse acabamento e dar uma segurança a mais. E ela não precisa seguir essa mesma regra que eu falei antes, da cruz, dos cantos primeiro e depois o restante. Pode começar num canto e ir seguindo ao redor dela toda mesmo, porque é só uma bainha. Grampeou tudo, então agora você vai cortar esse excesso da tela que ficou aí depois que você grampeou. É importante você ver ali onde termina a espessura da sua madeira para que essa tela não fique sobrando além. Então faça um corte bem rentezinho aos grampos ali para ela ficar escondida quando você colocar essa moldura no pergolado, não ficar aparecendo ali as sobrinhas de tela por baixo, certo? Então corta tudo e tá pronto. Aí uma dica legal é que além dessa tela Sombrite, você também pode usar um outro acabamento com essa mesma técnica da moldura. Você pode usar aquelas esteiras de bambu, esteiras de taboa, enfim, elas ficam lindas também. Agora nós vamos lá pra fora pro pergolado para instalar essas molduras. Mas antes de instalar, nós vamos limpar esses vidros, tirar o excesso de sujeira, de coisinhas que tem ali, que depois não vai dar mais para acessar, e tudo pronto então para instalar. A parte da instalação é importante que você tenha uma outra pessoa aí junto, afinal é um trabalho que é feito no alto, você vai subir escada, fazer sozinho é um pouco de perrengue aí. Então se você tiver a ajuda de alguém, eu recomendo. Aqui então a gente decidiu um segurar de um lado, o outro do outro, e ainda assim usar a ajuda desses grampos sargento, que eles não só seguram, mas também, como as madeiras acabam envergando com o tempo, e também porque elas não vêm retinhas, quando você coloca ali você vai ver que às vezes fica um espaço maior, mais do que o esperado.
pergolado. Então, com o grampo sargento, você consegue alinhar, juntar essas peças, né, a estrutura da moldura com a estrutura do pergolado, deixar cada coisa no lugar, pronta para você fixar. Ah, uma coisa importante é que antes de posicionar a moldura ali no lugar, é importante você passar uma cola para madeira ao redor de toda a estrutura ali e depois então colocar ela no lugar. Assim a gente vai ter uma fixação extra. E a fixação final mesmo, a gente também usou a pinadeira por aqui, mas você pode usar prego, parafuso, acho que é mais fácil o prego do que o parafuso. Mas enfim, se você tiver pinadeira também, eu aconselho porque facilita demais. Então a gente foi aqui pinando toda a estrutura, todas as laterais, com bastante pino, deixando tudo bem certinho, se certificando de que estava alinhado com a base também, na parte de baixo, todos os detalhes. A gente usou um martelo também para de vez em quando dar uma fixada a mais nesses pinos, ou uma endireitada na madeira, uma reposicionada na moldura, porque é isso, né, gente? É madeira, ela nem sempre tá retinha, nem da sua estrutura do pergolado, tenho certeza, e nem das molduras que você vai fazer. Mas ali na hora você consegue ajustar tudo e no final fica perfeito. E finalmente tá pronto o nosso pergolado! Terminamos de fazer a instalação, ficou lindo, maravilhoso, mais do que a gente imaginou, ficou perfeito demais, valorizou os trilhos de iluminação, ficou outro ambiente. Parece que trouxe o aconchego de dentro da casa para esse espaço, sabe? Com essas telinhas, ficou muito bonito. Valorizou a entrada da casa, assim. Amei! E aí, gostaram da ideia? Espero que sim. Façam por aí também para ter um espaço de sombra, de lazer. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês vão aproveitar essa ideia por aí também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!